Agora a gente vai pensar num caso aqui que a gente tem várias aplicações que a gente precisa ler dados de vetor, a gente precisa apresentar dados de vetor, a gente precisa fazer um tanto de coisa com vetores. E se todo programa eu preciso ler dados, eu preciso mostrar dados, não faz sentido eu ter que ficar fazendo isso na mão toda hora. Então o nosso objetivo aqui é o quê? É criar funções e essas funções vão ser responsáveis por executar as nossas ações. Então, por exemplo, uma ação que vai ser comum para toda aplicação nossa é precisar ler dados do vetor ou gerar dados para o vetor, ou seja, gerar dados aleatórios, que a gente vai fazer aqui na sequência. Para que a gente consiga trabalhar com isso aí, ou seja, a gente reutilizar o nosso código, a gente vai criar as funções, né? Então, aqui em cima do main, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar aqui uma função que ela vai ser responsável para poder ler dados do vetor. Então, a gente vai criar aí, vamos colocar aqui, static, a nossa função que vai ler dados do vetor, eu vou passar o vetor para ela vai preencher o nosso vetor, só que ela não precisa retornar o nosso vetor. Por quê? Porque quando ela está manipulando os dados do vetor, esse vetor que eu estou passando, comparando para ela automaticamente vai estar mexendo nos dados originais. Então aqui no caso eu não preciso falar que a minha função ela vai retornar um vetor, ela vai retornar um inteiro, ela vai retornar qualquer coisa. Eu posso chamar essa função aqui ela do tipo void, igual ao main. Por quê? Ela vai executar uma ação, que é perguntar para o usuário, preencher o vetor, mas uma vez que ela está preenchendo, ela já está preenchendo o vetor original que eu passei para ela. Então a gente não precisa aqui definir um tipo de retorno. Então void é um tipo de função que não retorna nada, ela só executa uma ação. E aqui eu vou chamar aquela de leia vetor. E aí eu tenho que passar como parâmetro. Qual parâmetro que eu vou passar aqui para a minha função? É o meu vetor. E aí, quando eu vou passar esse meu vetor, eu tenho que passar o tipo dele aqui. No caso aqui vai ser int. Vou passar entre colchetes aqui. E aí eu vou falar aqui qual que é o nome do parâmetro aqui. Então eu posso chamar aqui de vetor ou eu posso chamar de array. Então aqui a gente já tem aqui pronto a nossa função leia vetor. O que eu estou falando? Como eu estou falando que isso aqui é um vetor no parâmetro? É esse abre e fecha colchetes aqui. Então eu estou falando que eu estou recebendo um vetor do tipo inteiro. O nome aqui do parâmetro, tanto faz. O nome da função ele é vetor e essa função não retorna nada. Uma função que não retorna nada é uma função que só executa uma ação. Então, dentro do leia vetor, o que eu quero fazer? Percorrer o meu vetor posição por posição e preencher ele. Mas a gente acabou de fazer isso, né? Então, se eu acabei de fazer isso aqui, é só a gente pegar tudo isso que está aqui, entre com os dados do vetor, estou lendo os dados do vetor, então aqui já está tudo pronto. Eu não preciso refazer tudo isso. Então eu vou dar um Ctrl X aqui, a gente vai utilizar esse código, e vou simplesmente colar ele aqui em cima. E aí a gente tem um ponto. Aqui o meu parâmetro, eu estou chamando ele de vetor, e aqui o nome da variável que eu estou percorrendo para preencher, eu estou chamando de meu array. Então, logicamente, lá no main era meu array, aqui é vetor, então tem que mudar para vetor aqui. Também aqui na hora de percorrer e na hora de ler. Então aqui a gente está interagindo, essa é uma função específica para propósito específico da nossa aplicação aqui, que ela vai interagir com o usuário, ou seja, vai perguntar os dados do vetor, vai percorrer o vetor posição por posição, vai receber um valor. Esse vetor aqui, que eu passei como parâmetro, eu já estou atribuindo os dados. Então se eu pegar aqui, meu vetor, chamar a nossa função leia vetor, meu array aqui, desculpe, passar como parâmetro aqui para o vetor, uma vez que eu estou mexendo em vetor, na verdade eu vou estar mexendo aonde também? Em meu array. Então aqui de forma bem simples, com o que a gente já fez, a gente já tem uma função pronta aqui, capaz de ler o nosso vetor. Então olha aqui que legal, aqui eu declarei o meu vetor e ao invés agora de ficar me preocupando em eu vou ler o vetor, como que eu tenho que percorrer, é só a gente fazer o quê? Leia vetor e vou passar como parâmetro aqui o meu array. Automaticamente, que minha função leia vetor, eu estou passando meu array, a referência aqui do meu array, ela vai vir para onde? Aqui para o vetor. Ele vai percorrer, vai preencher tudo. Uma vez que eu estou lendo dados aqui dentro da função, eu estou mexendo aonde automaticamente? Aqui dentro do meu array. Então, na linha de baixo aqui, a gente já vai ter todos os nossos dados aqui preenchidos. E aí, vamos deixar da forma que está aqui para ver se continua funcionando. E aqui a gente está mostrando. Na sequência, a gente faz... Deixa eu limpar a tela aqui para a gente executar de novo. Então, se eu rodar agora aqui, dar um .NET Run novamente aqui, a gente mudou totalmente a nossa aplicação. Totalmente não, né? A gente mudou em partes a nossa aplicação. Então, dentro do main aqui, eu não tenho mais uma forma de percorrer o meu vetor. Eu só estou chamando aqui o leia vetor. E ele tem que fazer isso aqui para a gente. Então, entre com os dados vetor. Se a gente quisesse colocar um print aqui para mostrar que está na função aqui. Então, vou até
alterar aqui, ó. Vou colocar aqui só um colchetes aqui, só para poder mostrar aqui, ó, que eu estou dentro da função aqui. Então, isso aqui é só um marcador, só para a gente poder fazer um teste, para mostrar que está claro que está executando dentro da função. Dá um .NET Run ali, ó, reparem lá. Isso aqui está acontecendo dentro da função. Ó. Não está mais lá no main. Entre com os dados do vetor, então vamos colocar um conjunto de valores ali. E aí ele está mostrando todos os dados. Então reparem, a gente chamou a nossa função, preencheu o nosso vetor e aí depois eu posso mostrar os dados aqui. Ah, mas mostrar os dados do vetor é algo que a gente vai ter que ficar fazendo toda hora também, não é? Então vamos criar uma função para isso também. Então a gente pode vir aqui. A gente já tem a nossa função leia vetor, vamos criar uma outra função aí que vai fazer o mesmo propósito. Então ela vai ser do tipo estática, void, e aí a gente vai chamar ela de mostrar vetor. E a nossa função mostrar vetor, até refatorando aqui, ó, ao invés de leia vetor, vamos chamar de ler vetor. Só para a gente manter o padrão de verbo, né? Então ao invés de leia vetor, vamos chamar de ler vetor e manter um padrão aqui de ação, né? Então, mostrar o nosso vetor, o que eu tenho que receber como parâmetro? O meu vetor, que ele é do tipo inteiro. Então, para mim falar que é um vetor, abre e fecha colchetes, e o nome do parâmetro tanto faz. Aqui em cima eu chamei de vetor, se eu quiser chamar de array aqui eu posso? Pode. Se eu quiser chamar de meu array, se eu quiser chamar de meu vetor, tanto faz. Não importa o nome do parâmetro. Logicamente, como você definiu o parâmetro, é como você vai utilizar dentro do código da função para poder implementar. Então, vou chamar aqui de vetor também, só para manter o nosso padrão aqui. E aqui dentro da nossa função mostra vetor, o que eu tenho que fazer? Pegar esse vetor, percorrer posição por posição e mostrar ele. Mas a gente já fez isso no main. Então é só a gente vir aqui no main, ó, copia todos os dados, tudo que eu tenho aqui, Ctrl X, e vou colocar aqui dentro da minha função. Só que aqui no código que a gente tinha, eu estava referenciando meu array, e agora que o parâmetro que a gente tem é vetor. Então, vou chamar aqui de vetor. O que o mostrar vetor está fazendo? Mostrando uma mensagem aqui para o usuário aqui, que vai mostrar os dados do vetor, percorrer, mostrar tudo. Depois que saiu do for, ou seja, ele vai pegar aqui, vai colocar mais um console write line, pular para a linha de baixo. E aí a gente tem toda nossa lógica aqui de apresentar os dados do vetor. Então olha aqui que bacana. Então a gente já tem para poder ler, já tem para poder mostrar os dados do vetor. E agora, aqui dentro do nosso main, eu só tenho o quê? Só vou ter o ler vetor e agora mostrar vetor passando o meu array. Então, olha como o código nosso, se é algo que a gente precisa ficar fazendo toda hora, que é ler vetor, mostrar vetor, todo aquele código que eu tinha, que eu ia ficar replicando em todas as aplicações minhas, agora eu só vou chamar o quê? Ler vetor, mostrar vetor. Se eu precisar agora de um soma vetor, se eu precisar de um gera vetor, é só a gente fazer o mesmo procedimento. Eu posso criando todas as funções. E a gente vai aprender a colocar isso dentro de uma biblioteca depois, ou seja, guardar isso num lugar e reutilizar em qualquer código, né? Então aqui, se a gente executar agora, então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar um marcador aqui que a gente está dentro da função, só para ficar bem claro que realmente está executando dentro da função. Ou seja, não está dentro do main mais. Olha como o nosso código do main ficou mais limpo agora. Então, deixa eu limpar aqui. Dar um .NET Run aqui. Ó, está dentro da função. Vou ler o meu conjunto de dados aqui. Ó, está dentro da função aqui, que é o marcador que a gente colocou. E a gente está vendo os nossos dados do vetor. Então, a gente consegue criar funções e passar como parâmetro o vetor para a nossa função aqui. E aí, para a gente poder finalizar agora, o que a gente vai trabalhar? Se ao invés aqui de ler dados, eu vou ter que ficar fazendo muita coisa, eu posso gerar dados aleatórios, como se fosse um dado, né? Joga um dado, pega um valor e guarda no vetor. Joga um dado, pega um valor e guarda no vetor. Então, a gente pode trabalhar aqui com geração de dados aleatórios. Então, aqui, a gente tem o nosso ler vetor, tem o mostrar vetor. Vou criar aqui um gerar vetor. Então, a gente vai receber um vetor que é do tipo inteiro, vou chamar ele de vetor. O que a gente tem de diferente aqui? Ó? Ao invés da gente preencher posição por posição, a gente vai utilizar uma função aqui que a gente pode trabalhar aqui com dados aleatórios. Ou seja, a gente vai utilizar aqui a nossa classe random. Então, vou chamar aqui de aleatório. Então, random é igual a new random. Então, o random aqui,
é uma classe que permite a gente gerar valores aleatórios dentro de um intervalo definido. Por exemplo, eu posso gerar valores ali entre um ponto inferior até um valor superior ali. Então, entre 0 e 100, por exemplo. E aí, para a gente poder fazer isso, é só eu percorrer cada posição. Cada posição, ao invés de receber um readline, ou seja, que ele vai ler, ele vai receber o quê? O retorno aqui do nosso aleatório aqui. Então, como que eu faço isso? Se eu quero preencher o meu vetor posição por posição, eu tenho que fazer um for. Vamos digitar aqui, né? For para o meu int i, enquanto o meu i for menor que o quê? Que o tamanho do vetor. Como que eu sei o tamanho do vetor? Vetor.length. E mais. E aí agora o que eu quero fazer? Percorrer cada posição do vetor, colocar um valor aleatório. Não abrir e fechei chaves no for, porque eu só vou ter uma linha de instrução. Qual que é essa linha de instrução aqui? O meu vetor em uma determinada posição. Qual posição? Na posição de i, né? Porque é cada posição que eu estou passando do vetor. Vai receber o quê? O retorno de um valor aleatório. Então, aleatório, ponto, o next aqui. Então, o next aqui, a gente consegue passar como parâmetro para ele aqui um intervalo inferior superior. Então, ele vai retornar um valor não negativo aleatório ali. Então, eu vou colocar aqui que eu quero um valor que ele vai retornar para mim aqui. E aqui ele está falando ali qual que é o valor mínimo ali e o valor máximo ali. Então, aqui ele está falando aqui que o valor máximo aqui ele tem que ser maior que o mínimo ali. Então, eu vou colocar que ele vai retornar um valor para mim entre 1 e 100. Então, ele vai retornar um valor aleatório para a gente. E aí, depois que ele percorrer todo o nosso vetor... desculpe, a gente criou o gera vetor, mas não criou toda a estrutura aqui, né? Static, void, porque ele não vai retornar nada, ele só vai percorrer o nosso vetor e gerar dados, né? Então, nós temos estrutura, static, void, nosso gera vetor... E a gente vai percorrer. Se eu quisesse abrir e fechar chaves no for, beleza. Mas depois que ele percorrer todo o vetor, a gente já vai ter dados. E aí, o que é o bacana aqui? Ó? Ao invés de, dentro do main agora, ao invés de a gente ler vetor, a gente pode gerar vetor. E se a gente executar aqui agora, deixa eu dar um clear aqui, reparem aqui que ele já executou. Dentro do gerar vetor não tem nenhuma mensagem falando que estou gerando. Se a gente quisesse, a gente poderia colocar. Ele só preenche. Uma vez que ele já preencheu, ele vem para a próxima linha, que é o mostrar. E aí ele mostra aqui os dados do vetor. Então, esse aqui são o quê? Os dados que foram gerados de forma aleatória. Se eu executar de novo, rodar de novo da outra .NET Run aqui, ó, são outros dados gerados. Se eu executar novamente, são outros dados gerados. Então, cada vez que eu executar, eu vou ter dados diferentes. Isso é bacana para quê? Eu tenho aplicações que eu preciso gerar dados aleatórios ali e a gente vai precisar fazer isso muito aqui para os nossos exercícios. Então, agora, a primeira atividade que a gente vai ter que fazer, né? Eu vou colocar disponível a nossa lista de exercício. E aí, como atividade aí para a próxima aula, é você realizar o desenvolvimento aqui desse passo a passo que foi apresentado aqui dentro da nossa aula e pegar para fazer pelo menos o primeiro exercício que a gente tem lá da nossa lista de exercícios lá, que vai ser postada. Uma vez que você fez lá esse seu exercício lá, que é o primeiro exercício da lista, você vai pegar e vai enviar o código lá dentro da nossa sala de aula para poder validar aqui essa aula que a gente desenvolveu. Qualquer tipo de dúvida é só chamar a gente lá dentro do nosso ambiente.